No mês de maio tem promoção exclusiva na loja da vizinhança. Para comemorar o mês das mamães queridas, fizemos essa estampa maravilhosa que vai ficar disponível só em maio e utilizando o cupom Mamãe Querida, você garante 10% de desconto a partir da segunda peça que você escolher lá no site. Vale para todo o site, hein? Corre lá, loja da vizinhança, tá aparecendo o link na tela, na descrição, em todo canto. Aproveita esse desconto que é por tempo limitado. Daqui a pouco vai começar o grande show com grandes artistas vindos do exterior. Um vem da Norte América do Sul e outro do Sul da África do Norte. Um momento que esse é perigoso. O ladrão. Alto. Já! Eu tenho certeza que você conhece e ama essas cenas, né? O que não te contaram é que, na verdade, esses dois jogadores de ioiô são verdadeiras lendas do esporte e campeões mundiais. E como sabe? Pois é, chegou o dia de colocar fim a um mistério que dura mais de 50 anos. Quem são esses caras? Como eles foram parar em Chaves? Por que eles participam desse episódio? Se prepara porque o vídeo de hoje tá naquele nível pede mais um do Vila do Chaves. Então peça um cigarro emprestado para colocar na orelha e vem com a gente. Vamos voltar para janeiro de 1974, quando o Seu Madruga arranja uma nova profissão, empresário artístico. Vocês sabem quanto custa trazer um artista do estrangeiro? Ainda mais se forem de outro país? No episódio Os Campeões de Ioiô, o velho Lobo do Mar promove a apresentação de dois artistas na esquina do cortiço. No fim, ele recolhe a contribuição dos que assistiram e dá de cara com o policial. O problema é que, para fazer aquela apresentação na rua, o Seu Madruga deveria ter uma licença. E sabe por quê? Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. Não preciso nem dizer porque é claro que o Tríplice Corrida não tinha licença coisa nenhuma. Nesse episódio, o policial é interpretado pelo Renan Garcia, ou melhor, pelo José Luiz Amaro, enquanto que os artistas que apareceram por mais de 3 minutos são creditados na abertura apenas como campeões internacionais de ioiô. E a apresentação de los campeones internacionales de ioiô. E aí vem aquela pergunta que vale 1 milhão de cruzados num vale assinado pelo Kiko. Porque esses artistas não foram creditados nominalmente. Não pode me dar uma pista? Posso sim, mas antes tenho que dar os créditos. Boa parte das informações desse vídeo são frutos da pesquisa e da descoberta do chileno Alex Cerda, dono do perfil Mundo Chespirito RGB. Depois de 4 anos de investigação, finalmente ele conseguiu descobrir a identidade dos jogadores de ioiô. Não acredito. Vale dizer que o Alex foi super solícito com a gente, foi super gente boa com a equipe e a página dele é ótima. E é por isso que, assim como o Chaves, eu admiro muito os nossos amigos chilenos. Eu tenho uns amigos chilenos e desses amigos chilenos, sabe, eu gosto muitíssimo porque eles... Então siga a página do Alex, o link tá na tela e na descrição. Se você é fã de Chaves, você não vai se arrepender. E a história é a seguinte: em 1973, a empresa de brinquedos Duncan funda uma unidade no México a partir da qual vendiam principalmente ioiôs. Um slogan da época dizia: se não é Duncan, não é ioiô. E nessa unidade mexicana havia um time formado por 12 jogadores profissionais. E o trabalho dessa galera era visitar escolas e programas de televisão para mostrar suas habilidades com o brinquedo. Logicamente, era uma forma de divulgação da marca e dos produtos, para despertar o interesse na galera, nas crianças, em todos os espectadores e assim aumentar as vendas de ioiôs da Duncan. E como estratégia de marketing, em todas as apresentações, o pessoal desse time era chamado de campeões mundiais de ioiô. Era um padrão da marca. Duncan, the world's most famous yo-yo, presents the yo-yo champion of the world, Barney Akers. Ainda que nem todos fossem realmente campeões mundiais, era uma forma de vender a galera de um jeito pomposo, chamava a atenção e fazia o que eles mais queriam: marketing. Publicidade, claro! Publicidade, publicidade! Sigam-me os loucos! Como você já deve imaginar, os tais artistas contratados pelo Seu Madruga eram da Duncan, por isso eles usam um paletó vermelho que promove a marca.
Aliás, o vermelho sempre acompanhou a Duncan. A galera que demonstra os produtos da marca e as manobras de ioiô sempre usam essa cor em paletós e outras vestimentas. E é claro, nessa altura do campeonato, acho que eu nem preciso dizer que os ioiôs que eles usam no episódio de Chaves também eram da Duncan, né? Meio óbvio. Sim, claro. Nessa cena aqui, a gente consegue perceber que um era do modelo borboleta, que permite truques mais avançados, e o outro do modelo imperial, mais simples, usado geralmente pelos iniciantes no esporte. Só por essas informações você já deve ter ficado surpreso, né? Se trata de mais um marketing dentro de Chaves, ainda que muito sutil nesse caso aqui, mas eu duvido que você tenha imaginado que em algum momento aquilo era de uma marca, que estava relacionado aos produtos que estavam vendendo para valer aqueles ioiôs na vida real. Até aí beleza, mas afinal de contas, quem eram esses caras? Esse em destaque na tela, o mais alto, se chama Dale Oliver, e o outro, mais baixinho e de bigode, é o Guadalupe Villarreal. E eu achei muito curioso porque até esse momento, fazendo pesquisa e tudo mais, eu achava que Guadalupe era um nome utilizado só no gênero feminino, mas que nada, foi uma descoberta isso aqui. Só que outra coisa surpreendente é que, na verdade, eles não formavam uma dupla, mas sim um trio. O terceiro jogador que deveria aparecer por ali era Efraim Villafuerte. E apesar de não termos nenhuma imagem dele, é muito curioso quando a gente pensa que, sem o Efraim, provavelmente os outros dois jogadores de ioiô nem teriam aparecido em Chaves, sabia? Pois eu não sabia, francamente eu só agora soube. Num belo dia normal de trabalho, o Efraim, que além de ser jogador também era o motorista do trio, foi chamado para participar das gravações de um programa de televisão. Como sempre, era mais uma oportunidade para mostrar os belíssimos ioiôs da Duncan. E no caso, o estúdio escolhido era no canal 8, onde era gravado, adivinha o quê? Chavo del Ocho! Só que, assim que os jogadores chegaram no canal 8, foi informado ao Efraim que somente 2 jogadores poderiam participar das gravações do episódio. Então ele preferiu ficar de fora só assistindo, enquanto o Dale e o Guadalupe gravaram as cenas que a gente conhece tão bem. E fora isso, o que mais sabemos a respeito dessa galera? Dale Oliver, o jogador mais alto, nasceu na cidade do Kansas, Estados Unidos, em abril de 1940. Aos 12 anos de idade, participou de sua primeira competição de ioiô, ainda na sua cidade, e com 15 anos de idade já era profissional. Agora sim, agora puxa o cordão pra cá, faz uma voltinha por cima e aí depois pega... E com apenas 17 anos de idade, ele passou a viajar por toda a América do Norte promovendo os ioiôs da Duncan, e sua relação com a marca, dá pra perceber, é bem antiga. Tanto é que, lembra aquele papo que em 73 fizeram uma unidade da Duncan lá no México e tal? Pois é, o Dale foi fundador dela. Ah, agora já posso compreender. Isso nos anos 70 ele tinha o título de campeão do ioiô por mera estratégia de marketing. Nos anos 90 ele foi campeão de verdade mesmo. Em 1992 aconteceu um concurso mundial de ioiô e ele foi o vencedor. In first place with the gold medal, Dale Oliver. Anos depois, em 2005, ele entrou para o Hall da Fama do esporte e pela internet dá para encontrar alguns vídeos mais recentes do Dale se apresentando, mostrando toda a sua técnica, dando entrevistas. E o melhor de tudo é que, recentemente, poucos dias depois de completar 85 anos de idade, o Dale concedeu uma entrevista para o Alex. Por ser americano e falar pouco espanhol, o Alex convidou o Esteban Valdez, filho do Ramon Valdez, nosso querido e eterno Seu Madruga, para traduzir as respostas. Mesmo porque o Esteban é professor de inglês, very well, Mr. Yo. O papo foi super legal e na conversa o Dale revelou se sabia que Chaves era muito famoso naquela época. ¿Usted sabía que el programa era muy famoso? No. Es otro TV show. Não sabia estava tão grande. Segundo ele, antes do Alex, a única pessoa que havia comentado a respeito do sucesso de Chaves era uma amiga, que falou que em praticamente todos os países que falavam espanhol, Chaves era um sucesso. E ele disse que não recebeu roteiro nenhum antes da gravação. Por que você não lê? Porque me deram um papel em branco. A única instrução que deram foi essa. Só me dijo, tu e Lupe, plática como está na calle.
Quando perguntado se ele tinha alguma memória ou lembrava de alguma coisa engraçada que rolou por ali, se lembrava de alguém, adivinha só? Ele lembrou, é claro, do Seu Madruga. Hablando con Ramón, dice, para mi truco final, vamos a poner unas monedas en sus orejas y quítanlos con los yoyos. Y Ramón dice, por favor, yo creo es mejor usar los cigarros lentos en lugar de los monedas chicas. E na boa, vamos combinar que é maluco, né? Dá pra imaginar como seria tirar moedas da orelha gravando o programa? Ainda bem que o pessoal colocou cigarro, era um pouco mais fácil de acertar, pelo menos. Eu entendo o pânico daquele minhoca. Não vão pensar que eu tenho medo, e nem muito menos, mas que sabem que é que... Aproveitando, o Dale também desmentiu uma fake news que foi dita pelo Mamá. Cuando don Ramón los presenta como campeones internacionales de yo-yo, dice que uno es de Norteamérica del Sur y el otro es de Sudáfrica del Norte. No soy de África, ¿eh? E sabe quanto eles ganharam pela gravação desse programa? Nem 5 centavos. Nesse momento da live, a imagem deu uma travada e tal, mas eu gostaria que você prestasse atenção no áudio e nas legendas. Não me paga nada. Eu estava trabalhando por Duncan e Duncan me paga, então já. Ele chegou a revelar quantos ioiôs tem na sua coleção. Entre 2 e 3 mil. E o melhor de tudo é que ele fala numa naturalidade, como se nada fosse, né? Agora, se entre esses estão aqueles ioiôs que foram usados na gravação de Chaves, já podia se preparar para deixar isso como peça de museu, né? Uma verdadeira relíquia. E como não podia deixar de ser, ele encerrou sua participação mostrando alguns truques. Olha que potência! Infelizmente, sobre o outro participante, o Guadalupe Villarreal, temos poucas informações. Mas antes de falar sobre ele, eu quero que você responda a palavra-chave agora mesmo. Você chegou a jogar ioiôs? Você sabe jogar? Você teve na infância? Você tem até hoje? Você continua jogando? Como é a sua experiência? Ou você pelo menos já se pegou pensando, assistindo episódio de Chaves, falando, cara, eu acho que eu conseguiria fazer isso, mas nunca colocou em prática? Sabe fazer alguma manobra, um lunático, qualquer coisa? Comenta aí. E enquanto você comenta, bora falar sobre o Guadalupe. O que se sabe através do Dale é que ele também nasceu nos Estados Unidos, mas era filho de mexicanos, o que facilitou muito a vida da dupla, já que o Lupe falava fluentemente o espanhol. E a última vez que o Dale conversou com um colega foi há 12 anos, quando ele estava enfrentando alguns problemas de saúde relacionados a doenças cardíacas. Até o momento não sabemos sobre o paradeiro do Guadalupe, mas o Efraim, que foi o cara que era o terceiro membro e não apareceu nas gravações de Chaves, tá vivo, firme e forte e com 75 anos de idade. E eu falei sobre 85 anos de idade, 75 anos, e me faz pensar o quanto os atores e atrizes de Chaves têm idades tão distintas, né? Por exemplo, quando que você imaginou que o Sr. Barriga era uns 20 anos mais novo que o Chaves? É bizarro pensar isso, né? Mas eu já falei sobre a idade de todo o elenco nesse vídeo que tá aqui do lado. É só você clicar aqui que você vai ficar embasbacado com esses dados. Sim, o Sr. Barriga, 20 anos mais novo que o Chaves. O Chaves era um dos mais velhos, na verdade. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.